Seja muito bem-vindo ao Noncast, o podcast onde o mundo dos negócios internacionais ganha voz e contexto. Eu sou o João Pedro Rotti. E eu sou o Vitor Moura. E hoje a gente vai falar sobre oportunidades para as empresas brasileiras em mercados não óbvios, naquilo que a gente chama hoje de sul global, buscando aí oportunidades reais nos países do BRICS, mas também em outras regiões fora aí do que a gente normalmente analisa, né, de Europa, Estados Unidos. Então, a ideia é a gente olhar de maneira bem prática o que é esse sul global hoje, que não é mais uma questão de futuro, é uma questão de presente. Vamos falar sobre negócios que estão acontecendo agora, de empresas brasileiras que já estão exportando e fazendo receita nesses países. A gente vai olhar por que os BRICS têm crescido como destino das exportações brasileiras. O Vitor vai trazer bastante coisa. A gente vai olhar exemplos práticos, né, de quem já está avançando aí, alimentos, maquinário, software, educação, energia, e onde que estão as maiores janelas de oportunidade para a gente conseguir fazer com que mais empresas, mais pessoas do Brasil deixem de olhar apenas para aquilo que normalmente se espera, né, de expansão internacional, que é a Europa Ocidental, Estados Unidos, a própria China, e começar a olhar para a infinidade de mercado e de oportunidade que tem no mundo inteiro. Certo, Vitor? Então, vamos começar aí dando esse contexto, né, atualizado de BRICS. Acho que é até legal você explicar aí para o pessoal o envolvimento que você tem hoje aí, né, com o BRICS baseado na China. Acho que é um contexto bem único, bem interessante. Podemos começar por aí, daí a gente vai falando depois de business. Muito bem. Eu acho que aqui, esse episódio de hoje, a gente vai tocar em duas frentes que são muito caras aqui para a gente no Noncast, né? Primeiro que a questão das oportunidades não óbvias. E como que, no fundo, a oportunidade não óbvia, ela não é só sobre a apresentação da oportunidade, mas ela é de uma mudança de mentalidade. Então, hoje a gente acredita muito nisso, é isso que a gente está trazendo aqui. E a segunda parte é realmente a questão da interação do Brasil com os países do sul global, que alguns chamam, por exemplo, na Rússia, a terminologia é maioria global, ou os BRICS. Tá? Então, entrando na minha parte pessoal, para quem não sabe, eu também tenho uma atuação na área acadêmica, né? Eu sou aqui da Tsinghua University, que é a maior universidade da China, na área de relações internacionais. E toda a minha pesquisa ela é voltada justamente para os países dos BRICS, né? Inclusive, a minha tese é justamente sobre quais são os fatores que explicam a continuidade dos BRICS. Então, há muita literatura já sobre por que os BRICS se uniram e por que o grupo surgiu. Então, para quem não sabe, o grupo surgiu oficialmente entre 2008 e 2009. Né? Na época, logo ali no momento de pós-crise financeira de 2008, né? Ali os países, na época, Brasil, Rússia, Índia e China, então era BRIC, né? não era BRICS, não tinha o S, eles se uniram para falar de coordenação de políticas monetárias no sistema financeiro, no arcabouço financeiro mundial, ou seja, a crise de 2008 foi interpretada por esses países como uma evidência das fraquezas do sistema atual, que é ainda muito dominado por instituições que são, sim, inegavelmente controladas por países do Ocidente. Então, você pega um FMI, a maioria das cotas está nos Estados Unidos, países da União Europeia, mas o Japão, por exemplo. Né? Então, todo esse sistema que está aí desde o fim da Segunda Guerra Mundial, praticamente, esse sistema é visto a partir de 2008 como um sistema falho. E a partir dali, os países dos BRICS que todos concordam com esse problema, se entrar políticas e falar sobre isso numa plataforma, num ambiente de diálogo que não inclui os países do Ocidente. Né? Inclusive, dentro da literatura de RI, existe uma eterna discussão sobre se hoje vivemos em bipolaridade ou multipolaridade, e uma das linhas mais fortes é que a hegemonia dos Estados Unidos acaba em 2008. Que ali é o momento onde os Estados Unidos perde a hegemonia global de verdade, ou seja, aquela capacidade de, através de métodos com força ou não, de fazer com que outros países sigam o que o hegemon quer que eles façam. E ali os Estados Unidos perde isso. 2008 também, do lado da China, foi um ano em que a China se abriu muito para o mundo. 2008, para quem não lembra, foram as Olimpíadas de Pequim. O momento que a China tentava mostrar justamente a sua pujança econômica, que a China estava aberta para negócios,
e tudo aquilo. Eu hoje moro em Pequim, lógico, mas aqui não moro muito longe, por exemplo, do famoso Ninho do Pássaro, né? O estádio que foi construído justamente para as Olimpíadas, não é muito longe de onde eu estou agora. Então, o que são os BRICS? Os BRICS são uma plataforma de diálogo que vem de um desafio em comum, de uma insatisfação em comum, como a forma como a governança global acontecia, tá? Depois, histórico rápido, em 2010, a África do Sul entra, então vira BRICS, né? O S é de South Africa em inglês. E a gente tem alguns marcos importantes. Então, 2014 para 2015 é fundado o CRA, que é um acordo de reservas de divisas estrangeiras que os países deveriam ter para caso o dólar entrasse em crise novamente. E em 2015 começa o NDB, que é o New Development Bank, ou Banco para o Novo Desenvolvimento, sediado em Xangai, também conhecido como Banco dos BRICS, hoje presidido ainda no terceiro mandato da nossa ex-presidente Dilma Rousseff. E a partir de 2024, os BRICS decidiram expandir, né? Então, hoje, em vez de 5 membros, já são 10 membros, foram adicionados o Irã, Emirados Árabes Unidos, Egito, Etiópia e, mais recentemente, a Indonésia. A Indonésia entrou em 25 agora. Uma coisa importante, Diga. Não, só ia comentar que acho que é muito, muito importante a gente deixar claro que aqui a gente está falando de negócio, de dinheiro, né? De estratégia, de empresa, porque às vezes no mundo que a gente vive hoje pode ter pessoas que interpretem como uma questão política, quando a gente fala que a hegemonia dos Estados Unidos mudou, de já ter algum viés, sei lá, comunista e tal, e eu quero só deixar claro que aqui a gente está falando de negócio mesmo, né? E é muito mais de abrir os olhos de onde que está o dinheiro, de onde está a oportunidade de crescimento, separar os assuntos, né? Os Estados Unidos continuarão sendo, obviamente, uma potência, vão ser um mercado muito relevante, continuar sendo, só que cada vez mais a gente tem outros países, outras economias ganhando relevância, dividindo o palco com os Estados Unidos, né? A China, obviamente, é o principal ocupante de tudo isso, mas como a gente está vendo aqui, vamos falar mais desse contexto todo que você está trazendo de BRICS, a gente está falando de business, né? Então, para todo mundo que está escutando, ter a cabeça aberta, que a gente está falando de para onde se pode vender, para onde se pode crescer, para onde as empresas brasileiras podem se transformar em empresas globais, além dos mercados que a gente está acostumado a trabalhar, né? Exatamente. E por que o contexto político ele é importante? Porque para você entender como tirar o máximo proveito dessas oportunidades de negócio, por exemplo, a gente está falando dos países dos BRICS e como que o Brasil tem aumentado a sua relação comercial com esses países, mas parte de saber como maximizar o seu lucro nessa oportunidade é entender de onde veio a oportunidade, certo? Como ela surgiu, em que contexto ela surgiu, o que são os BRICS exatamente, qual que é o real benefício. Então, assim, é um contexto geopolítico que hoje, para entender o mundo multipolar, a gente precisa ter uma cabeça mais aberta. O business ele está inserido no contexto geopolítico. A gente sabe que economia e política não são dissociáveis. E no mundo de hoje, que tem mais atores no palco, eu também concordo, não sou os que apoiam uma teoria catastrofista para os Estados Unidos, seguirão sendo um player muito relevante, né? Mas vão dividir o palco. E na presença de mais atores no palco, a gente precisa entender todos esses atores. Então aumentou o nível de complexidade, isso é inegável. Eu tenho que tirar um tempo, sim, para entender qual é esse contexto, né? Assim, porque a gente fala muito, por exemplo, a gente vai tocar hoje, por exemplo, a questão da África. A gente tem esse hábito de botar a África num saco só, como se fosse uma unidade. A África é um continente de 56 países, cada um com a sua situação particular. E há países na África hoje muito prósperos, né? A gente tem o exemplo da Tanzânia, a gente tem o exemplo de toda aquela região do sul da África, ali, Botsuana, Zimbábue, são países muito estáveis, né? Namíbia, né? Que crescem muito, a própria Nigéria hoje é no oeste da África. Então, você tem lugares, ilhas de prosperidade que as pessoas abrem oportunidades e que hoje a gente tem que entender. E esse contexto político, ele toca um pouco nisso, tá? E os países africanos têm uma questão bem interessante, isso é a maioria ali, eu diria, né? E mesmo os que ainda são zonas de conflito ou economias muito complexas, de ter feito o que a gente chama de leapfrog, que é o salto da questão digital, né? E do mobile. Porque foram economias que, assim como o Brasil, só que de uma forma ainda mais abrupta, saltaram o computador, por assim dizer, né,
para ir do mundo analógico, de forma geral, para o mundo móvel, né? Hoje a África tem uma série de startups, unicórnios, inclusive, né? Empresas avaliadas em mais de $1 bilhão, que se criaram nesse segmento de meios de pagamento, de telecomunicações, de toda essa digitalização que os dispositivos móveis fomentam e possibilitam de uma maneira mais fácil, mais acessível em países, ambientes onde a infraestrutura de tecnologia ela ainda é muito precária ou muito difícil, né? Então, eu gosto sempre de lembrar isso. A gente tem até um exemplo muito legal no Brasil, que é o Ebanks, né, que processa pagamentos cross-border. Para quem não sabe, o Ebanks, por exemplo, é hoje quem opera no Brasil o Airbnb e diversos outros grandes nomes mundiais para clientes do Brasil. E eles são um excelente case de expansão internacional, porque além de ir para a América Latina e outros mercados mais tradicionais, só na África eles já operam hoje no Egito, no Quênia, na Nigéria, né? Na Ásia também operando já Índia, Bahamas. Então, é sempre bom a gente lembrar assim, sobre esses exemplos para ver que, como você está falando, cada país ali é uma realidade, a gente tem que ir mudando essa mentalidade de dizer que a África, de falar de África, né? Tem que começar a falar dos países da África individualmente, porque ali tem bastante oportunidade, né? Exatamente. Eu tive até um exemplo que eu passei pessoalmente quando eu visitei a Etiópia, parte do meu estudo dos BRICS, por exemplo, e na Etiópia eles têm o próprio aplicativo, que é de uma empresa etíope, que é o Ferries, que é como se fosse a Uber deles, e ele já é automaticamente voltado para a dinâmica das cidades etíopes. Eu estava em Addis Ababa, que é a capital, por exemplo, também é a capital da União Africana, para quem não... que hoje é a sede, né, da União Africana. Então é uma cidade que cresceu muito, e ali o aplicativo ele é voltado para isso. Ele tem inclusive sistemas de tradução que na época eram mais novidade, automáticos, do amárico, que é a língua oficial da Etiópia, para o inglês, por exemplo, né? Até porque existe muita circulação de pessoas entre os países da África e eles também não falam a mesma língua, certo? Uhum. Então existe essa dificuldade lá dentro. Então o Ferries foi um case que eu mesmo usei, que é uma empresa local super eficiente e bem voltado para as realidades locais. E o Brasil precisa abrir o olho, e meu argumento aqui qual que é? Esses países muitas vezes enfrentam, que é o meu argumento para o Brasil, BRICS e Brasil Sul Global no geral. Esses países enfrentam desafios como países muito mais similares ao Brasil do que o Brasil tem desafios em comum, por exemplo, com países da União Europeia. Uhum. Né? Assim, que você pega os desafios que a gente enfrenta como país, a gente tem muito mais a ver com os BRICS, né, do que o G7, por exemplo. Tá? Não vou entrar na parte cultural, é evidente que a gente é mais culturalmente, temos uma herança muito mais forte dos países ocidentais, até pela nossa história, de ex-colônia, enfim, tem uma série de fatores aí, tá certo? Mas, economicamente, dos desafios atuais, a gente tem muito mais. Então, isso cria sinergias, né? A gente vai trazer alguns cases aqui hoje, mas a mensagem e o argumento é justamente esse. Olhar para esses países como lugares onde tem desafios em comum, em que soluções conjuntas podem ser encontradas. E isso, para mim, é o core hoje, ou seja, é o centro da questão. Hoje vivemos um momento, eu estou cada vez mais convencido disso, vivemos um momento em que é a era das parcerias, né? Aquela coisa de se criar um outro hegemon, pensando em negócio agora, falando de negócio, falando de empresa, hoje é mais difícil, né? Os recursos estão mais descentralizados, os desafios são muitos, e hoje para você criar uma estrutura sólida, o melhor caminho são parcerias, a gente unir os recursos que cada um tem e tornar algo maior, que é o argumento que a gente falava, por exemplo, das palestras que a gente deu aí no Brasil, né, com a chegada dos chineses, a gente já comentou em episódios anteriores, pensar em parcerias, ter uma mentalidade de formação de parcerias. Eu acho que isso é o que vai ditar daqui para frente a estratégia de internacionalização, especialmente as empresas brasileiras. E vamos falar um pouco sobre Oriente Médio, Vitor, porque de forma geral a gente olha, por exemplo, a Ásia fora de China, existe hoje uma visão, né? O Brasil exporta muita commodity, né? Particularmente hoje, por exemplo, além de soja, milho, carne de frango, carne de porco. Filipinas é um mercado que se abriu recentemente para as empresas brasileiras e está sendo um excelente vertente de crescimento. A gente tem a Indonésia também acelerando bastante. Quando a gente fala de países africanos, como a gente estava dando exemplos aqui, você vai ter diferentes tipos de soluções, mas o Oriente Médio, para muito empresário brasileiro, ainda tem aquela incógnita, assim, de, por exemplo, temos os Emirados Árabes, particularmente Dubai, e a Arábia Saudita, que seriam quase bolhas, né, numa região historicamente conflituosa e complexa e perigosa, mas com muita demanda, com muito interesse, com muita necessidade, né, de importação de praticamente tudo.
Queria entender um pouquinho como é que você enxerga, né, o Oriente Médio. A Arábia Saudita é um país que tem estado mais aberto nos últimos tempos, mudando algumas questões até de costume e culturais, né, que estão diretamente conectados ao islamismo e à forma com que o país opera quase que milenarmente. Mas se você puder comentar um pouco o que a gente tem aí, porque eu acho que é um mercado interessante, mas que muita empresa ainda não sabe como explorar. Dubai tem sim se transformado num hub, né? Inclusive num hub financeiro. Tem muita empresa brasileira com uma perna lá, uma base lá. Mas eu queria ir além dessa questão de ter um fluxo de dinheiro, digamos, circulando junto com Dubai e o que a gente tem de oportunidade mesmo, né? Porque nós podemos estar lá em maio desse ano. Na ida para a China, a gente fez um stopover, né? Que vale muito a pena, inclusive, porque quebra as 24 horas de viagem aí, deixa o negócio menos cansativo. E Dubai é espetacular, né? Para quem olha do ponto de vista de desenvolvimento econômico, pujança, planejamento, enfim. Mas queria escutar um pouco sobre Oriente Médio e essa visão, assim, de Arábia, de Emirados, enfim. Eu acho que o Oriente Médio vai ter algumas particularidades. Falando dos países, né, da Península Arábica, do Golfo Pérsico, então assim, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Catar, Bahrein, Kuwait, aquela região, especialmente a Península, os países da Península, então a gente não está entrando tanto nas zonas de maior conflito, então Síria, Iraque, a gente está falando um pouco na Península Arábica. Ali a gente tem algumas tendências. Primeiramente, a questão da exportação de carne de frango, né? Para quem não sabe, países muçulmanos não comem carne de porco, né? E não só isso, eles têm a exigência de que a carne de frango que eles vão comer, por exemplo, o abate seja feito de uma maneira específica. Os brasileiros já estão super acostumados com isso, né? Então isso não é novidade para ninguém, mas uma curiosidade aí para quem não sabe. E assim, ali já existe um mercado muito forte para esse tipo de produto, ou seja, alimentos. Por quê? Porque são países desérticos, que naturalmente têm uma dificuldade de atingir uma autossuficiência alimentar. Então isso não vai mudar. Então primeiro, eu acho que o primeiro ponto é esse. O segundo ponto é eu começar a olhar para outros países. Por exemplo, a gente tem ali na mesma região Omã, que é uma bolha de prosperidade muito pouco falada. Omã é tido ali como um dos países que mais bem preserva a tradição árabe. O pessoal da região brinca que Omã, parece que eles vão para lá, parece que voltam 100 anos na história, porque Omã preserva essa parte tradicional muito bem, mas economicamente é uma bolha de prosperidade e um mercado muito maior que Dubai, por exemplo. Né? E você tem a Arábia Saudita, que naturalmente é o maior player da região, hoje se abrindo. O que eu acho que é a maior oportunidade daquela região? São países ricos em petróleo, que fizeram a sua pujança econômica da venda da commodity e que e hoje tem esse drive de mudar, né, a sua fonte de receita com diferentes níveis de sucesso. Dubai é o exemplo mais conhecido, mas assim, explicando isso, né? Dubai é uma cidade, é o Emirado de Dubai, que pertence ao Emirados Árabes Unidos, que é o país cuja capital é Abu Dhabi, na verdade, não é Dubai. Uhum. Então, o país é Emirados Árabes, a capital é Abu Dhabi, Dubai seria, como exemplo, a São Paulo, é a maior cidade, a mais conhecida. Ali você tem o Catar, cuja capital é Doha, onde foi a Copa do Mundo, né, depois Bahrein, Kuwait e tal. Então, são países mais ou menos em situações similares. São pequenos em área, são uma geografia complicada, por causa é um deserto, o clima é ruim, é uma zona complexa. Mas ali, por exemplo, eu enxergo que os países do Golfo Pérsico, eles são a maior potencial fonte de investimentos no Brasil fora da China, por exemplo. Porque são países que têm capital para olhar para fora, tá? Então, isso há muito potencial também para você atrair esse tipo de investimento para dentro do Brasil. É um pessoal que tem bala na agulha, sim, não é segredo para ninguém, tá certo? Assim, os tamanhos das estatais desses países, eles têm a capacidade de trazer investimentos. Na mesma linha do chinês, eles vão procurar o quê? Vão procurar parceiros confiáveis, vão procurar empresas que garantam para ele o fornecimento seguro daqueles que eles não conseguem produzir em casa, não é? E ao contrário da maioria dos países do sul global, que tem uma certa limitação de fazer esses investimentos fora, e isso é verdade para a maioria desses países, os países do Golfo Pérsico, né, esses que eu citei, eles têm, vamos dizer, esse cash flow aí para fazer investimentos. Então, acho que eu olharia para eles com isso. Isso é uma coisa que a gente tem visto tanto para poder exportar, no caso do Brasil, produtos mais frescos ainda, que vão, né, minimamente congelados, obviamente, mas como frutas e tudo mais, mas também produtos de maior valor agregado, né? A gente fala no ramo de alimentos, tem demanda, por exemplo, geleia e tal, na manufatura também.
a gente vê que, como você falou, eles têm a capacidade de investir, o interesse de ter produtos de alta qualidade. Então, isso também favorece as exportações do Brasil, né? E é uma região que tem muito a ser explorado com essa questão que a gente fala agora do tarifaço americano. Só vamos retomar o ponto da diversificação de exportações, que em agosto desse ano a Apex lançou um estudo muito bom, que vale a pena, né, olhar com calma, que é o quanto cada estado brasileiro depende dos Estados Unidos, os principais parceiros comerciais, e eles fizeram também uma análise de quais são os demais países que têm demanda e potencial para essa entrega, essa venda, que até então era dirigida muito para os Estados Unidos, né? E aí, Oriente Médio, seguidamente, diferentes países da região acabam surgindo ali como as sugestões para cada estado, né? E outra coisa interessante, eu acho que assim, eu comentei da questão dos investimentos, porque eu enxergo isso como um potencial para o Brasil, que precisa de investimento. A gente fala muito de investimentos chineses, mas esse pessoal tem capacidade de investir, demanda produtos de alta qualidade, ou seja, quem já foi para Dubai sabe, uma cidade altamente internacional, que o consumidor de Dubai, tanto o local quanto o expatriado que mora lá, que é a maioria da população, na verdade, né, eles têm uma demanda por produtos de todo tipo. Tá certo? Então, isso sim é um mercado em potencial. Dubai já é usada, por exemplo, falando de produtos brasileiros, como um polo de reexportação de café. Né? Então, para ter uma movimentação industrial, já existe exportação de café de vários lugares para Dubai. E lá ele é trabalhado, reembalado e depois sai de novo. Tá? Então, existe esse hub para ser trabalhado. E a outra ponta é que assim, a gente fala muito do impacto do tarifaço no Brasil, evidentemente, mas um dos motivos cuja uma das plataformas de diálogo foi os BRICS, que possibilitou a aproximação da Arábia Saudita com o Irã. Para quem também não sabe, eram inimigos mortais, é uma rixa dentro do mundo muçulmano, a questão dos sunitas e dos xiitas, né? Irã também, o Irã não é árabe, o Irã é persa, então tem essa outra divisão, a gente não vai entrar aqui nisso, mas hoje a Arábia Saudita e o Irã têm uma relação que se aproximou, reestabeleceram as relações diplomáticas, usando os BRICS como plataforma, muito pela intermediação da Rússia, mas um dos grandes gatilhos para que isso fosse possível foi justamente a atuação dos Estados Unidos, também sobre o governo, tanto do ex-presidente Biden como do presidente Trump, de usar o dólar como arma. No momento, durante a guerra, né, quando houve o início da crise na Ucrânia, houve o congelamento de muitos ativos russos que estavam nos Estados Unidos, né, contra todas as leis vigentes no mercado, inclusive a própria legislação americana. Passou-se, que a gente diz no Brasil, né, foi no canetaço. E isso gerou preocupação em muita gente. Tá? Muitos países que têm esses fundos, que têm muitos recursos alocados nos Estados Unidos por estratégias de investimento, etc. Quando viram isso acontecendo com a Rússia, não há garantia que o próximo também não possa ser você. E ali vem essa necessidade de diversificar, falando do ponto de vista político agora. Mas as empresas vão pelo mesmo caminho, né? São países hoje que também estão buscando alternativas. O Brasil consegue entregar muito. Esses são países que não vão ter um parque industrial tão forte, tá certo? Até pelo pequeno território que eles vão ter. O Brasil ainda tem um parque industrial que talvez seja capaz de competir de algumas formas. Consegue exportar produtos de alto valor agregado, consegue atrair investimentos. A gente está falando ainda dos países ali da Península Arábica, do Golfo Pérsico. Então, isso são todas áreas que vale explorar do ponto de vista das empresas brasileiras. Muito bom. E olhando em exemplos práticos, né, vamos trazer algumas coisas aqui de diferentes segmentos para a gente mostrar mesmo por A mais B que o negócio é real e que eu acho que um ponto importante é que também não é algo limitado só a grandes corporações. Talvez o principal exemplo que a gente tem hoje é a JBS, que acaba tendo uma presença hegemônica, né, mundial. E é um orgulho brasileiro, é um negócio impressionante, né, o que a JBS tem conseguido fazer já há muitos anos. Mas queria trazer alguns exemplos mais grandes, médios ali, porque isso mostra que realmente qualquer linha de negócio, se você fizer um estudo adequado de expansão internacional, se entender aonde que está a demanda do seu mercado, do seu segmento, a gente consegue abrir, né, novos países, expandir receita, enfim, reduzir a dependência do Brasil, começar a faturar em dólar. Então tem muita coisa nessa linha que a gente pode fazer, né? Então quando a gente fala, por exemplo, de alimentos, tem um exemplo muito legal, que é o caso da Alibem,
né, que é o frigorífico focado em suínos, que hoje já exporta muito para Filipinas, exporta, na verdade, para vários países da Ásia, mas particularmente Filipinas ganhou tração depois que o Rio Grande do Sul foi habilitado, né, a exportar. E tem feito um case muito legal. A Liben, inclusive, é um case bem relevante de empresa brasileira internacionalizada, né? Mais da metade da produção hoje é exportada. Na frente de indústria, a gente tem a Tramontina, que é um nome gaúcho super tradicional, com mais de 100 anos de história, mas que só esse ano abriu uma fábrica na Índia. Então, eles fizeram um investimento de 50 milhões de reais. Se a gente for olhar, é uma questão de menos de 10 milhões de dólares. Claro, é um valor significativo, mas muita empresa média no Brasil já tem essa capacidade de investimento. Eles abriram uma fábrica na Índia, para reduzir também um pouco a dependência industrial do Brasil. É uma notícia ruim para o Brasil, mas é uma notícia boa para eles como negócio, né, de ter mais uma fábrica lá fora. Na frente de software e tecnologia, eu comentei antes, mas só reforçando o caso do eBanks, a turma do João Del Valle, baseado ali em Curitiba, eles têm feito um excelente trabalho de capitalizar na necessidade de mercados emergentes, de soluções cross-border, que têm taxas e formas mais atrativas de operar em relação às soluções americanas, que nesse sentido, né, de pagamentos americanos, a Stripe tem feito isso muito bem, mas ainda é uma solução mais voltada para os mercados desenvolvidos. E a eBanks tem capitalizado super bem nessa expansão, principalmente para a África e Ásia. Eu acho eles um case super interessante. E a gente tem, enfim, diferentes modelos. Esse caso que eu comentei das diversificações por estado traz bastante exemplo. A Fras-le, que é outra, né, fabricante de peças automotivas na linha de fricção, principalmente, também já tem uma operação na Índia com um sócio local. A gente pôde conversar um tempo atrás com o Daniel Randon, um amigo e um empresário que admiro muito pela capacidade que tem de perpetuar a riqueza e multiplicar a riqueza de um grupo com mais de 70 anos de história. E ele comentou, né, que no início foi complexo, foi difícil a Índia, mas à medida que eles encontraram um parceiro local, as coisas começaram a andar. Então a gente vê diferentes exemplos e, obviamente, não podemos deixar de falar de China, né? A gente tem aí empresas brasileiras, a gente teve um exemplo em outro episódio da cervejaria, que hoje está exportando para a China por ter encontrado um sabor que nem tem atração no Brasil, mas tem performado super bem no mercado chinês. E aí queria até falar o que a gente pode ajudar, né, quem está escutando, através do nosso parceiro, que é a Afiance, porque quando a gente fala desse novo mapa econômico que está se desenhando, a China, obviamente, é um dos grandes protagonistas, e lá onde a Afiance está já presente há mais de 10 anos, com o escritório baseado em Xangai, de novo fica o convite para todo mundo que é empresário brasileiro, empreendedor daqui, quando for para a China, visitar o escritório da Afiance. É uma operação muito interessante lá em Xangai. O Léo e o time vão poder receber vocês, porque enquanto muitos empresários ainda olham para o BRICS com distância, a Afiance está diretamente inserida nesse mercado, né, Vitor? Então, eles começam a explorar, seja quem quer fazer uma viagem de negócio, desenvolver fornecedor, ou quem já entende que precisa estruturar algo na China, ou na região, né, na Ásia como um todo, eles conseguem usar esse hub de Xangai como ponto de partida. E aí eles fazem toda a parte burocrática, de expatriação, contratação de profissional, principalmente adaptação cultural, que a gente sabe que é um desafio. Você mesmo viveu isso, né? Indo morar na China. E para quem não sabe, né, o Vitor hoje ele é mais chinês que brasileiro, porque o cara fala mandarim perfeito, come igual os chineses, no café da manhã é lamen, sopa e tudo mais. Ele vinha para o Brasil, ele estava quase que se reacostumando com a culinária. Mas essa questão da adaptação cultural é super importante, né, Vitor? Então fica essa sugestão, né, de quem quiser fazer isso com segurança, de entender a cultura, de saber aprofundar a sua estratégia de negócio, seja para a China, seja para a Ásia como um todo, e aí isso envolve Dubai, Singapura, todos os hubs, né, baseados lá. A Afiance pode ser um bom parceiro nessa frente. E aí, agora que a gente falou bastante coisa de outros países, né, Vitor? Vamos voltar um pouquinho para o nosso querido mercado aí, que é a China. Do que você está enxergando de oportunidades hoje de empresas brasileiras que estão indo para aí, só para a gente sair um pouquinho da questão de importação, que hoje é o caminho mais óbvio, né, de empresa brasileira, desenvolver fornecedor e tal, mas o que você vê de oportunidade mais recente nesse último mesh? A China tem se mostrado muito aberta para capitalizar nas barreiras que os Estados Unidos impuseram ao Brasil, né? O que você tem visto na prática aí de negócios brasileiros que têm performado bem na China? Eu acho que vale citar, a gente sempre fala da parte de comércio e da parte de investimento de forma um pouco separada, né?
falando de comércio, eu acho que o Brasil tem capacidade de fornecer algumas coisas para a China em duas frentes. Primeiro, assim, produtos ao consumidor, eles têm que vir com maior valor agregado. A gente comentou isso muito no episódio do café, né? Mas eu acho que a mesma lógica se aplica para outras coisas. Especialmente, se o chinês vai ter uma base, um parque industrial, uma base produtiva mais eficiente, o Brasil pode achar espaço aonde? Em nichos entregando coisas que aqui não existem, né? Então, há vários cases aqui, por exemplo, o açaí, etc., que já tiveram algumas empresas que importaram açaí para cá com diferentes níveis de sucesso também. Mas assim, o Brasil tem muitos ingredientes próximos, são próprios, ou seja, que são únicos do Brasil e que vão ter abertura no mercado consumidor chinês. Agora, o grande desafio é o quê? Trabalhar o Brasil como marca de uma forma que tenha apelo ao consumidor chinês, né? Ou seja, por que eu mencionei lá no início desse episódio, o desafio não é só eu te dar a oportunidade, mas mudar o mindset, mudar a forma de raciocínio. Porque, no fundo, hoje, essas oportunidades exigem um maior grau de adaptação, né? A gente viu o exemplo da Tramontina que você citou, né, João? Quer dizer, mesmo a Tramontina, da empresa daquele tamanho, quando foi para a Índia no início, teve problemas até se adaptar para o parceiro local e hoje a operação está decolando. Então, essa dor do início, em outros países do sul global, ela é maior. Ela é maior, a diferença cultural ela é maior, o funcionamento da dinâmica de mercado é maior, as diferenças, né, dessas economias com o Brasil é maior. Então, tudo isso causa problemas. Agora, o investimento certo, ele gera oportunidades. Então, na China hoje, eu enxergo, sinceramente, você tem essa questão do produto de alto valor agregado ao consumidor, a questão de investimento em províncias hoje que não estão perto da costa é muito forte. Eu tive uma experiência recente, tá, numa feira lá em Chengdu, que é a capital turística de Sichuan, que é bem no meio da China, geograficamente falando. É a província onde tem os famosos ursos panda, para quem conhece, né? E ali ali é o quarto hub de desenvolvimento hoje. Aquela região de Sichuan com Chongqing, se descendo um pouco mais para baixo, Guizhou e Yunnan são províncias que são para dentro, ou seja, não estão no litoral, mas que é uma região prioritária para desenvolvimento nas políticas do governo chinês atual. O Brasil, inclusive, acabou de abrir um consulado geral em Chengdu, dada a importância da região. É o quarto hub econômico hoje, depois, né, do Delta do Yangtze, onde está Xangai, Delta do Rio das Pedras, onde está Guangzhou e Shenzhen, que é a região de Pequim. O quarto está lá no meio, Chengdu, Chongqing, aquela parte. E ainda é uma área muito pouco explorada por estrangeiros. Então, para as empresas que têm uma forma que têm um potencial de fazer investimento, há N subsídios e incentivos para estabelecimento de operações lá, tá? Então, isso também gera uma oportunidade, porque como a gente viu no case da Tramontina e das outras, há empresas brasileiras capazes de fazer investimentos também, né? Lembrando, mesmo a China, hoje a gente fala dos investimentos chineses no Brasil, a China segue aberta para atrair mais investimentos estrangeiros. O Brasil, existe capacidade de fazer investimentos no Brasil. Agora, vale olhar para essas regiões um pouco fora do eixo ali, Xangai, Pequim, Guangzhou, Shenzhen, etc. Tá? Então, isso é uma coisa. A questão do consumidor chinês é muito forte, segue sendo um consumidor que consome muito e que está aberto a novas experiências. O Brasil tem muito a entregar, mas aí a parceria do local, a parceria com parceiros chineses pode ser mais interessante para fazer a parte do marketing, para ter uma embalagem que seja atrativa e estar disposto a botar o seu produto com uma nova cara, né? E isso é essencial. Então, se você não tem capacidade de repente, investimento para contratar uma agência que faça isso aqui na China, acha um parceiro chinês que entra com você no negócio, por exemplo, e vai ser responsável por isso. É possível, tá? Então tudo isso são frentes que podem ser exploradas aqui na China também. E só reforçando isso que você comentou sobre Chengdu e Chongqing, né? Chongqing, alguns aqui que estão escutando já devem ter visto, porque recentemente tem viralizado no Instagram, no Brasil, alguns vídeos da cidade cyberpunk chinesa, né? Que é Chongqing. A gente já falou sobre ela no episódio de polos industriais chineses. Mas o que eu acho que é importante disso que você está falando, né? O Brasil acabou de abrir um novo consulado lá, ou seja, é uma região estratégica de crescimento. Acho que é legal ter a cabeça aberta no sentido de pensar que está uma nova fronteira de crescimento e desenvolvimento, né, Vitor? Porque às vezes o pessoal vem falar com a gente numa linha tipo, putz, perdi o bonde da China, tipo assim,
né, já foi, ou tipo, o que era para se fazer na China já se fez e tal, e não. Quanto mais para dentro, menos desenvolvimento tem, mais demanda, né, por soluções de tudo que é tipo. Então, acho que é legal esse exemplo que você trouxe, porque mostra aí, na mesma linha de países não óbvios, a própria China, né, tem regiões, tem partes não óbvias que estão crescendo, que estão desenvolvendo, que precisam e querem, às vezes, de produtos brasileiros. Então, esse é um exemplo bem bom. E já para ir aqui para o encerramento, eu só queria deixar a sugestão, né, de quem tem essa intenção, seja por vontade ou por necessidade ou por um planejamento estratégico de abrir novos mercados e de entender melhor como o mundo funciona fora de Estados Unidos e Europa, que tem muito dinheiro na mesa para a empresa brasileira, né? Existem várias formas de baixo ou sem custo de você começar esse trabalho. Existem empresas, a gente ajuda, né, muito negócio no Brasil a fazer toda essa estratégia de expansão internacional, mas você tem muitas formas super acessíveis. Esse estudo de diversificação de mercados da Apex que eu comentei é um exemplo. A Apex, obviamente, faz vários estudos e também bastante evento no Brasil para ajudar, inclusive setorialmente, né, as empresas a fazerem um primeiro passo internacional. Esse processo que o Victor falou de abertura do consulado chinês em Chengdu, sempre lembrem que a gente tem mundo afora, a gente já falou também sobre isso, né, no primeiro episódio, uma série de secretarias comerciais e divisões comerciais das embaixadas e consulados brasileiros que são sustentados, são mantidos pelos nossos impostos, né, pelo valor que nós pagamos como empresários e como trabalhadores no Brasil. E é função desse corpo diplomático comercial fomentar o desenvolvimento das empresas brasileiras lá fora. E a grande maioria, né, Victor, salvo as exceções, o pessoal é muito acessível, muito aberto. É função deles ajudar, então mandem e-mail, entrem em contato, peçam ajuda. Eles têm uma série de dados sobre o mercado local, de insights, de feedback. Eles conhecem pessoas, eles ajudam a entender quais são os eventos relevantes, o que vale a pena ou não. Então, eu só quis trazer esse ponto porque muitas vezes a percepção é de que expansão internacional, ou abrir outros mercados, ou querer vender para fora, é caro, é complexo, é difícil, é demorado e não precisa ser, né, Victor? Então, a gente tem hoje esse acesso a todo o corpo diplomático comercial brasileiro que está aí fora, além das câmaras, né? O Victor é diretor de marketing da Brashan, que é a principal câmara de comércio hoje entre China e Brasil. Então tem muita coisa acessível, muita gente boa disposta, muito brasileiro expatriado, muito estrangeiro que também sabe que tem empresa boa no Brasil, que pode vender seus produtos e serviços lá fora. Então eu só queria dar essa sugestão, né, de não ficar parado, porque às vezes a gente faz a parálise por análise, começa a olhar tudo e analisar, né, e calcular e acaba não fazendo nada. Mas sim, existem N caminhos para você poder começar esse processo, ou se a sua empresa já tem alguma presença internacional, seja através de parceiros, venda direta, enfim, mas às vezes precisa reestruturar. A gente tem hoje clientes, né, que estão reestruturando a sua estratégia internacional ou refazendo o seu plano de mercado mundo afora. Tem muita coisa disponível, muito recurso. E o mais importante é não ficar parado, né, Victor? Não dá para ficar aí de novo limitado ao Brasil, de novo esperando também que o tarifaço americano mude, que eu tenho certeza que vai mudar, mas como você falou lá atrás, né, a gente não deveria ser uma surpresa o tarifaço americano, né? É que o Brasil estava muito acostumado e muito acomodado, né, com os Estados Unidos em vários sentidos, e que a gente faz do limão uma limonada, e aproveitando esse momento como um chamado. A gente tem recebido bastante demanda nos últimos meses de empresas brasileiras que são consideravelmente dependentes dos Estados Unidos para exportar e que agora estavam até um pouco desesperadas, né, para buscar alternativas. Então que fique de lição, de sugestão, porque tem muita oportunidade, né? Muita. Eu acho que o que você falou ele é central. O Brasil, como um todo, não se preparou para o que está acontecendo, partindo de uma premissa que já tinha sido vencida na maior parte do mundo, tá? Principalmente no sul global, de que os Estados Unidos já não era mais o centro do sistema e que era mais um país que incorpora esse sistema, e como qualquer país, ele tem os seus interesses, ele vai perseguir os interesses e não vai manter, né, assim, um mínimo ou vai pensar nos outros. Não vai, ele vai estar perseguindo o que é melhor para ele, de acordo com a cabeça e o raciocínio da administração atual, seja ela qual for. A gente está falando hoje do governo turco, mas pode ser qualquer um, tá certo? E o Brasil não se preparou. É um pensamento que na minha análise, ele ainda é um resquício do momento hegemônico dos Estados Unidos, onde eles eram centro e eram tidos. Naquele momento, os Estados Unidos não era mais um país do sistema, era o país, era o centro.
E o centro tinha funções e desempenhava essas funções. Então tinha um alto grau de confiança no centro. A confiança que foi quebrada. A grande consequência da administração atual lá nos Estados Unidos, do que eles estão fazendo, não é o tarifaço no curto prazo no Brasil, 50% aqui, 60% de tarifa ali. A grande consequência disso é a quebra de confiança dos Estados Unidos como um ator responsável no centro do sistema. E isso está gerando o quê? Isso gera uma reação em cadeia de todo mundo buscando alternativas e novas alianças. O Brasil não fez essa preparação, né? A gente seguiu na nossa inércia, vamos dizer assim, e agora quando o tarifaço vem, dói. Mas bola para frente, é o que você falou. Assim, não tem que esperar momento nenhum. O brasileiro também normalmente fazer esse movimento, as empresas demoram fazer essa decisão, porque realmente não é uma decisão fácil, mas o momento não tem momento certo. O momento é agora. Internacionalizar é sempre difícil. Fácil é fazer o que você fez até aqui, sempre. E pelo menos, por mais que talvez não seja fácil, pelo menos você já está acostumado. Total. Então, assim, é sempre difícil, é sempre complexo. Não tem como internacionalizar e dizer assim, vai ser fácil. É claro que não vai ser fácil. Agora, há formas mais eficientes. Não necessariamente precisa ser absurdamente caro. Há opções baratas, né? Então, assim, eu convido e faço essa provocação aos empresários brasileiros. Pegue o seu setor e pense, por exemplo, em 3 mercados no sul global que são fortes nesse setor. Ou pense em que problema que o seu produto resolve e onde esse problema ainda existe. Né? A gente teve um caso no passado, por exemplo, que acho que vale citar. A gente teve mais de 50 milhões de dólares em exportação de maquinária agrícola do Brasil para a Etiópia, por exemplo. Tá? Então, assim, não é um número muito alto, mas é expressivo, ele é simbólico de que há espaço. O Brasil, a gente fala muito do Parque Industrial Brasileiro, como ele está parado no tempo, etc., mas ele ainda é competitivo em mercados não óbvios. Né? Então, assim, talvez exista espaço para a tecnologia brasileira entrar no mercado como a Etiópia, por exemplo. Também é um país com complexidades absurdas. A Etiópia é um país com várias etnias, eles não têm dificuldade de falar a mesma língua, são 100 milhões de pessoas, tem uma província em guerra civil, não tem saída para o mar e cresce a 10% ao ano. E acho que só tem a Etiópia mais um país que nunca foi colonizado na África, não é? Exatamente, a Etiópia é o único país que não foi colonizado. Quase, enfim, houve uma guerra entre a Etiópia e a Itália, sim, mas a Etiópia não foi colonizada, tanto que até hoje a língua oficial é o amárico, que é de uma das etnias que tem o maior número, né, percentual da população ali. Então, assim como aqui na América do Sul, muitos dos países africanos falam a língua dos seus colonizadores, principalmente francês na África, é muito forte. Sim. Então... Que inclusive isso virou um problema social hoje na França, né, Vitor? Tive a oportunidade de morar lá um tempo, enfim, tem uma proximidade que eu gosto muito da França. E eu lembro disso há 15 anos, a gente já via, né, a questão de como teve muita colônia francesa na África, hoje tem muita gente que consegue imigrar, né, e isso está se tornando um problema social lá, por N motivos, né. Mas, enfim, acho que o ponto interessante é que gostei desse exemplo da Etiópia, você falou exportar 50 milhões de dólares, cara, é quase $500 bilhão, então talvez no todo, né, global é pouca coisa, mas alguém está vendendo quase $500 bilhão em exportações de maquinário para a Etiópia, né, então é um exemplo muito bom. E no caso da França, para você ver como o sul global ele possibilita isso, né, assim como durante muito tempo e ainda acontece, muitos imigrantes de países ex-colônias francesas vão para a França, né, e isso tem suas consequências lá na dinâmica social da Europa. Hoje também há muitos países ex-colônias francesas que expulsaram completamente a presença militar francesa nos seus territórios. Né? Então, assim, e hoje tem países advocando por uma autonomia maior. Muitos das ex-colônias usam, né, o CFA, né, que é o franco em inglês, ele é o franco centro-africano, é uma moeda que vários países usam, que ela ainda é atrelada e controlada pelo Banco Central francês. Isso durante muito tempo ficou assim, e hoje há países que estão mudando essa dinâmica. Por quê? Porque é um momento multipolar. Há um aumento no nível de autonomia de todos os agentes, inclusive, principalmente do Brasil, porque o Brasil ainda é um país muito forte. Né? E é um momento de agência, assim, falando de país, mas a gente, saindo do nível do país, isso pode passar para o empresário brasileiro também. Sim. Né? Então, convido, assim, pense em 2 ou 3 possíveis mercados, ou 2 ou 3 problemas que você resolve, quais países esses problemas existem. Né? Talvez
Assim, eu tive a oportunidade, por exemplo, de ir para a Ásia Central, que é uma região altamente esquecida no Brasil, Uzbequistão, Tadiquistão, as ex-repúblicas da União Soviética, naquela região, por exemplo. Cara, há muitos países ali, o Uzbequistão, por exemplo, é um exemplo de gestão pública, de prosperidade, país que cresce muito, super seguro, muita coisa acontecendo lá também, investimento, tá? No Cazaquistão também. Então, assim, por que não explorar? Né? Até para a gente não ficar na mão de ninguém, e se tiver um tarifato no futuro, ele com certeza vai doer menos. Bom, acho que hoje a gente conseguiu cumprir os objetivos, né? A gente deu esse contexto de BRICS, estão lembrando, hoje é um bloco que não é de 5, mas é de 10 países e que tem bastante demanda saindo dali. A gente falou de exemplos práticos de empresas brasileiras que já estão vendendo para esses mercados. A gente falou sobre oportunidades não óbvias dentro da própria China, né? Cada vez mais para dentro do país. Lembrar sempre de usar o corpo diplomático do Brasil, de buscar os recursos de baixo ou sem custo. Falamos das ilhas de prosperidade, né? Que você comentou sobre Nigéria, Omã. Deixa eu fazer a observação rapidamente sobre a questão do corpo diplomático. Procurem o SECOM, a secretaria. Tá? Que é o setor comercial das embaixadas. Inclusive, estive na nossa embaixada aqui em Pequim hoje, na reunião da Abrachan com o nosso embaixador. E é um pessoal com uma equipe muito boa, muito bem qualificada, e que dentro das suas capacidades faz o possível para ajudar quem tiver interesse na abertura do mercado. Excelente. Ou seja, é só fazer. Exatamente. Não dá para dizer que não tem como. Isso aí não. Perfeito. Bom, esse foi mais um episódio do Noncast. Siga a gente, compartilhe, escute aí na sua plataforma favorita e nos vemos mundo afora e no próximo episódio. Até mais.